Estamos entrevistando o secretário do Trabalho do Distrito Federal, Glauco Rojas. Glauco, você falava há pouco do ProJovem Trabalhador, que é um dos programas, né, que a Secretaria está implementando para preparar Brasília para os grandes eventos que estão por vir. Tem as Copas, tem as Olimpíadas. E isso me fez lembrar, Glauco, a situação na Espanha, né? E você deve estar informado disso, mas para mim não deixa de ser chocante o fato de que a Espanha hoje apresente um índice nacional de 21,5% de desempregados. Só que entre os jovens, esse índice chega a 45%. Ora, a Espanha é um país, né, europeu, desenvolvido, né, imperialista ainda, né, foi de grandes impérios e continua com algumas colônias. E, no entanto, apresenta essa situação. Você vê que a situação do Brasil, de Brasília também, apesar de dramática, ela tem alguma perspectiva, né? O jovem, por exemplo, brasiliense, essa coisa de formação, né? Porque você também tem que dar formação e tem que dar perspectiva de trabalho. Não adianta dar só formação, porque senão você vai perder a formação, não é mesmo? Por exemplo, uma grande perspectiva de trabalho para o jovem de Brasília, numa indústria limpa, com bons salários, com perspectiva de carreira, é a capital digital, que já está em construção. Possivelmente no meio do ano que vem nós já teremos aí alguma coisa realizada. E é um projeto ambicioso, é um projeto que pretende, de certa maneira, transformar a Brasília num Vale do Silício. Então, aos jovens que têm essa inclinação para a área tecnológica, é aí uma grande oportunidade que a cidade vai oferecer, de bons empregos com boa remuneração, com capacidade de projeção, né, de carreira, e é assim que se constrói políticas, né, estimulando a vinda de empresas para Brasília. Várias empresas já manifestaram a intenção de vir para cá, o governador tem feito todo o esforço aí no sentido de oferecer a infraestrutura necessária para que essas empresas, indústrias se instalem na cidade. E esses grandes eventos, o polo de capital, o polo digital, ou seja, Brasília está vivendo um momento de boas perspectivas, né? É um momento desafiador para todos nós, mas é um desafio com um horizonte à vista aí de possibilidades de oportunidades para a juventude. Agora, Glauco Rojas, secretário do Trabalho, dando essa entrevista ao cafenapolitica.com.br e à TV Cidade Livre. Glauco, você sabe também que essa proposta de cidade digital, polo digital e agora capital digital, né? Ela é uma proposta antiga, ela nunca se concretizou. E isso é uma promessa, né, que eu acho que eu ouço falar disso há quase 10 anos. Eu pergunto se há algum fato concreto para a gente agora passar a acreditar mesmo nessa proposta. Na verdade, não é só isso que é antigo e nunca se concretizou. Nós fomos eleitos, o governo de um novo caminho foi eleito justamente para romper com uma série de coisas que há muito tempo se prometiam e nunca se fazia na cidade. Uma delas é o ProJovem Trabalhador, que eu acabei de citar, que também nunca tinha sido executado e agora será. E a capital do Polo Digital já está em obra, já a pleno vapor, para que até o segundo semestre do ano que vem nós já tenhamos aí alguma coisa de área construída, de perspectivas aí de emprego e renda. Quer dizer, na verdade, esse questionamento é um questionamento oportuno, porque ele nos dá a oportunidade de dizer que uma série de demandas que a cidade espera há muito tempo, todos nós, e isso é um compromisso de governo, temos o compromisso de realizar. Você acha, então, que Brasília tem perspectiva de melhorar essa situação dramática que ela vive com os desempregos? Sem dúvida. Hoje existe todo um ambiente para isso, né? Existe uma vontade política de governo, da nossa secretaria, de todas as outras secretarias, de gerar emprego e renda, de aproveitar esse momento aí dos grandes eventos que a cidade vai sediar, vai receber, para que eles se traduzam num legado de qualificação e de geração de emprego para a cidade. Tem a capital digital, tem uma série de empresas e indústrias que estão vindo se instalar na cidade, ou seja,
um período de boas perspectivas, de boas oportunidades para a cidade. No bloco anterior, o Glauco tinha se referido à situação difícil que a cidade passou em função da cassação do governador Arruda. A cidade foi também mal projetada como uma cidade de corruptos, né? E realmente aquelas denúncias todas tisnaram de alguma maneira a imagem de Brasília, que não é muito boa justamente por causa dos maus políticos. Eu digo o seguinte, o Glauco, esse é um governo político, né? Um governo que é de coalizão, tem várias alternativas, várias nuances, inclusive muito conservadoras. Eu pergunto se esse pessoal não vai atrapalhar um pouco esses planos aí do governador. Olha, o Brizola tinha uma expressão que ele se referia a um trem, que tem gente que vai subir numa estação, vai descer na outra estação, mas o que importa é para onde esse trem está indo, para onde a direção que esse trem aponta. E esse governo é um governo que tem uma direção de ruptura com o que é antigo, de resgate da credibilidade, da autoestima do povo de Brasília, e essa linha é a que vai prevalecer. Glauco, em matéria de fatos concretos, esse governo já tem 6 meses, né? 6 meses. É claro que é muito difícil você arrumar a casa em 6 meses. Mas eu pergunto a você se essa casa pelo menos está meio arrumada e se já tem alguma coisa a apresentar. Olha, não dá para analisar uma transição como essa que foi feita na cidade como uma transição qualquer, que saiu uma gestão e entra uma gestão com uma visão diferente de conduzir as coisas. Não foi assim. O que aconteceu foi que Brasília teve um período de instabilidade política severa, com vários governantes em pouquíssimo tempo. Isso resultou... Vários e gulosos governantes, né? Todos atrás, né, de ganhar dinheiro. Sem dúvida. E isso resultou numa cidade encontrada aí pelo governador Agnello, por todo o governo, no mais absoluto caos. E isso precisa ser dito, porque não foi uma situação qualquer, não é uma transição qualquer. É uma transição de praticamente a reconstrução do aparelho de Estado. Isso não é simples. Então, isso repercute nas contas, isso repercute nos serviços públicos, ou seja, ao longo desses 6 meses, todo o governo está empenhado, ou esteve empenhado, em, de certa maneira, resgatar o aparelho de Estado, reconstruir o aparelho de Estado numa transição que não foi uma transição qualquer, foi uma transição de um momento que era caótico na cidade, caótico sob o ponto de vista de credibilidade, caótico sob o ponto de vista de serviços, de orçamento, enfim, político, um caos. Então, em 6 meses, a Brasília já começa a sentir de novo que tem governo, que esse governo tem linha. Recentemente, o governador fez aí um balanço, e um balanço já apontando para a retomada de um programa de governo, que foi o programa Vencedor nas Urnas, que agora já começa a encontrar ambiente para, de fato, se concretizar. Porque até então, todo o nosso esforço era de reconstrução da cidade, recuperação dos serviços públicos e, de certa maneira, colocar ordem numa casa que não estava bagunçada, mas que tinha sido demolida. Então, de certa maneira, foram 6 meses de reconstrução dessa casa. Glauco Rocasivo, secretário do Trabalho do Distrito Federal, nessa entrevista ao blog Café na Política. Bom, mas Glauco, essa situação toda não deixa de criar uma grande responsabilidade também para o governador, né? E essa responsabilidade, ela tem de imediatamente se transformar em fatos, né? Em dados, em fatos concretos, né? O que você citaria, por exemplo, além da boa vontade, né, e da determinação de superar todos estes obstáculos? O que você cita de concreto aí? Porque o que a gente vê ainda, por exemplo, as ruas muito esburacadas, né? O asfalto muito ruim ainda, e está difícil realmente para a população no seu todo, principalmente a população mais que não está muito ligada com esses acontecimentos todos,
que ela padece muito, a situação do transporte coletivo também. O que é que você pode apontar, assim, de fato concreto para que o telespectador e o internauta, porque este blog também está na internet, no YouTube e no nosso blog, o Café na Política, o que é que ele pode esperar, o que é que ele pode esperar em termos de fatos concretos deste governo? Olha, primeiro, todo o governo foi convocado a enxugar a máquina, né, a fazer uma reconstrução dos seus aparelhos, porque estava tudo muito inchado, a máquina pública no DF estava sendo construída para dar vazão a verdadeiros comitês eleitorais. Então, isso já está sendo feito e agora esse trabalho, essa redução de cargos públicos vai ser apresentado à sociedade, possivelmente nas próximas semanas. Os serviços estão sendo retomados, quer dizer, quem tem um pouco de memória percebe, por exemplo, como é que estava a situação da própria grama da cidade aí em novembro e dezembro do ano passado, do recolhimento de lixo, como é que estava. Então, são serviços básicos que não estavam sendo atendidos. Isso, ao longo de um tempo, gerou, de fato, uma situação caótica. E o compromisso do governo, nesse primeiro momento, foi retomar esses serviços básicos, que é conseguir voltar a ter o que deveria ser, ou que deve ser obrigação de qualquer governo. Cortar a grama, juntar o lixo, asfaltar, manter as escolas em funcionamento, os hospitais, enfim. E por mais óbvio que isso pareça, isso não estava sendo atendido no Distrito Federal. Então, a retomada desses serviços básicos foi a tônica desses primeiros meses. Para agora, de posse da situação, de certa maneira, remediado aí esse estado caótico, o governo possa avançar no sentido concreto de grandes obras para a cidade e de grandes programas também para a cidade, que façam com que os compromissos de campanha se traduzam em políticas públicas. Glauco Rojas, nós temos, finalmente, né, para terminar esse bloco que é o nosso bloco final, nós temos uma indagação a respeito da sua militância política. O que você constatou no poder, digamos assim? Porque você teve uma formação longa, né? Uma formação, como eu disse há pouco, ordenada, foi militante muitos anos, trabalhou no Legislativo como assessor, mas não mandando, né? Como é que o jovem, por exemplo, sentiu-se no poder? Olha, esse entusiasmo juvenil, essa estrada que embora você nos considere jovem, quer dizer, a gente já está há algum tempo, desde os 13 anos aí, fazendo movimento estudantil, depois movimento partidário, depois a formação acadêmica que ajudou também a consolidar isso aí, o poder legislativo, enfim, tudo isso, todo esse caldo aí deu para nós alguma estrutura para hoje tocar uma pasta da importância que é a pasta de trabalho no DF. Mas o fundamental a técnica é muito importante, mas o fundamental são os princípios. O que nós queremos fazer com isso aí? Onde nós queremos chegar? De que lado nós estamos? Quer dizer, de certa maneira, hoje, a pasta de trabalho, ela media a luta entre capital e trabalho. Né? E nós sabemos do nosso lado, nós sabemos a quem nós servimos, né? Por que nós estamos aqui. E essa história que nós construímos, ela repercute na prática, nas políticas diárias, na construção de programas, na construção orçamentária, todas elas, tudo isso é em cima de princípios que nós construímos ao longo da vida inteira e princípios que nós não abrimos mão. Nós entrevistamos para o blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, o secretário de Trabalho do Distrito Federal, Glauco Rojas.